Saudações, professor Mauro aqui e hoje nós falaremos sobre força de atrito e casos de elevadores. Então, acompanhem toda essa aula porque será muito interessante. Vamos definir o que é força de atrito, né? Antes de definir o que é força de atrito, quando se fala de atrito, se fala de uma certa oposição ou de uma resistência. Agora, definindo aqui na física, diremos que força de atrito é uma força que se opõe ao sentido do movimento. Essa força aqui, ela sempre atua entre o corpo e a superfície, nesse caso de contato. Então, aqui no nosso slide, temos aqui essa figura em que um corpo é puxado por uma certa força F, como pode ver aqui. Então, se a força F atua para a direita, esse aqui será o sentido do movimento. Então, aqui o atrito irá atuar no sentido contrário. Então, como eu estava a dizer, essa força atua entre a superfície de contato e o corpo, mas sempre nas nossas aulas práticas, há sempre um corajoso que vai fazer isso. Força F e aqui coloca a força de atrito. Senhores, isso aqui definitivamente não existe, tá bom? Isso não existe. O atrito é entre a superfície e aqui o corpo. Então, em termos de expressão, temos essa que diz que φ é igual a μ vezes aqui a normal. Esse μ aqui, que é o coeficiente de atrito, tem que estar sempre entre 0 e 1. Então, se você resolver um caso sobre força de atrito e encontrar um valor de μ acima ou maior que 1, não precisa consultar a ninguém, não precisa ligar para nenhum professor de física. Você quer saber que a tua solução, infelizmente, está errada. O μ sempre tem que estar entre 0 e 1. E um detalhe, o μ não tem unidade. Isso porque, isolando o μ dessa expressão, nós teremos o seguinte, que μ será a força de atrito sobre aqui a normal. Então, a força de atrito, sua unidade é Newton e a normal, sua unidade também é Newton. Se você elimina Newton e Newton, não vai sobrar nenhuma unidade. E esse caso de normal é igual a massa vezes a gravidade, como falamos na última aula, é um caso particular em que temos uma superfície horizontal, pode ser uma mesa, por exemplo, temos aqui um corpo. Então, nesse caso, a normal vai apontar para cima para formar aqui um ângulo de 90 graus com a horizontal. Mas, repito, este é um caso particular. Para perceber melhor sobre tipos de força, como é que a normal se comporta, te sugiro, depois dessa aula, ver a aula que nós falamos de ou sobre dinâmica, ok? Então, eu trago aqui um exemplo para facilitar. Que diz o seguinte, um bloco de massa de 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal F de intensidade de 30 N. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a massa μd é de 0,2. Determine a aceleração do bloco. Perfeito. Então, aqui podemos desenhar mais ou menos essa situação. Temos aqui uma mesa e temos aqui um corpo sendo puxado por uma certa força F. Então, se esse corpo é puxado para a direita, então o atrito irá se manifestar aqui para a esquerda. Então, como nós sabemos, a força resultante será a massa vezes a aceleração, né? Segundo a lei de Newton. Daqui, força F menos φ será massa vezes a aceleração. Seguindo, o A será força menos φ será aqui massa, né? Embaixo. Então, aqui podemos fazer esse cálculo à parte, ficamos com μ vezes a normal. E nesse caso em particular, a normal e o peso são iguais. Então, vamos colocar o valor de μ, que é 0,2, massa, que vale 10, gravidade também vale 10. Então, nessa operação, teremos 2 vezes aquele 10, que será, no final de tudo, 20 N. Então, a força vale 30, φ vale 20 sobre 10 da massa. Daqui ficamos com 30 menos 20, 10 sobre 10, que será 1 metro por segundo ao quadrado. É assim como nós chamamos a aceleração. Temos aqui mais um caso, diferente do anterior, que diz o seguinte. Um bloco é lançado sobre uma superfície horizontal com velocidade de 30 metros por segundo e percorre 90 metros até parar. Considere gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e calcule o coeficiente dinâmico entre o bloco e o plano. E aqui eu já trago a figura só para facilitar a nossa percepção.
temos aqui esse bloco aqui, que é lançado com uma certa velocidade. Então, ele vai se mover numa superfície com rugosidade até parar. Se até parar, então aqui quer dizer que a velocidade final será igual a zero. E como ele move-se para a direita, então o atrito aqui irá atuar para a esquerda. E aqui já representa a força atrítica, que será uma força contrária, como pode ver aqui. Então, nós diremos que a força resultante será massa vezes aceleração. Então, o atrito, como se opõe ao movimento, será menos φ, será massa vezes aceleração. Seguindo, menos μ vezes a normal, massa vezes aceleração. E para este caso, mais uma vez, aqui, a normal será igual ao peso. Nessas condições, teremos menos μ vezes massa vezes a gravidade, será massa vezes a aceleração. Massa e massa saem, multiplica por menos 1 todos os membros, ficamos com μ vezes a gravidade, será igual à aceleração. Então, μ será A sobre a gravidade. Aqui falta uma coisa, esse menos vem para aqui e depois vem para aqui. Então, como o μ e o A não conhecemos, vamos dar uma pequena pausa e vamos avançar com os outros dados. Aqui nós temos velocidade inicial, temos velocidade final e temos distância. Podemos encontrar a aceleração usando o toricel. Então, diremos aqui que V ao quadrado será V inicial ao quadrado mais 2AD. Então, esse é 0, 30 ao quadrado, 2A vezes 90. Esse 30 ao quadrado, quando vai para lá, fica negativo. Então, teremos A será menos 30 ao quadrado sobre 2 vezes 90. Então, daqui cada um segue o seu método ideal, mas eu vou fazer réplicas. Depois aqui 2 vezes 9. 2 vezes 90. Corto 0, corto 0. E 30 é 3 vezes 10 sobre 2 vezes 9. 3 com 3 dá 9 sobre esse 9 vai dar 1. E 10 por 2 vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, já posso concluir minha operação. Será menos da fórmula menos 5 sobre 10, que será 5 sobre 10, que no final vai dar 0,5. 0,5 é um valor entre 0 e 1, então a nossa solução está correta. Seguindo, temos aqui mais um caso que é semelhante aos casos que nós vimos na última aula, só a diferença aqui é a introdução do coeficiente de atrito entre o corpo A e a superfície de contato. Então, vamos começar como vimos na última aula. Vamos colocar aqui. Este será o sentido do movimento. Este está suspenso, então, está sujeito aqui a um peso, tensora para fora, e como esse corpo irá mover-se para a direita, então o atrito aqui irá manifestar-se para a esquerda. Depois, é só escrever as equações por corpo, para o corpo A e para o corpo B. Para o corpo A, temos tensora menos φ, será massa A vezes aceleração. Para o corpo B, temos aqui peso B menos tensora, será massa B vezes aceleração. Ao somar as equações, as tensoras serão simétricas, então podemos eliminá-las. Ficaremos então com peso B menos φ, será massa A mais massa B, tudo isso vezes a aceleração. Daqui A será peso B menos φ e aqui massa A mais massa B. Perfeito. Vamos fazer aqui do lado peso B será massa B vezes a gravidade. Massa B vale 2, então será 20 N. E o φ, por sua vez, será μ vezes a normal do corpo A, porque o φ atua aqui no corpo A. E como a normal A será igual ao peso A, então será 0,5 vezes peso do A, que será 10. E multiplicando aqui será 5 N. Ok? Então, terminando aqui o cálculo, peso de A vale 20 menos 5 sobre 1 mais 2, que será 15 sobre 3, que no final será 5 metros por segundo ao quadrado. E para encontrar a tensor, vamos usar a equação onde T é positivo. Então, que será a primeira equação. Diremos então que T menos φ
será massa A vezes aqui a aceleração. Então, T será massa A vezes A mais FAT. E para terminar, massa A vale 1, A vale 5, FAT vale 5. Somando 5 com 5 vai dar 10 newtons só. Tá bom? Então, quem percebeu a última aula e recebeu o bônus que eu dei na última aula, com certeza praticou e já domina esse procedimento. Se não sabe qual é o bônus que eu dei na última aula, então visita o vídeo e lá no finalzinho vai encontrar o bônus que eu deixei. Tá bom? Então, depois de vermos casos sobre força de atrito, vamos avançar agora com casos de elevador. Temos aqui essa pessoa dentro de um elevador em cima de uma balança. Então, vamos lá representar as forças que atuam aqui. Se essa pessoa tem uma massa, então terá um peso. E o peso sempre atua para baixo. Então, para não ficar constrangedora nessa figura, vamos dizer o seguinte, que a força-peso atua a partir do umbigo da pessoa, né? Então, desse ponto aqui, o peso vai atuar para baixo. Então, aqui peso, por isso eu coloco daqui da ponta para baixo, a coisa vai ficar constrangedora. Então, é do umbigo para baixo. E como essa pessoa está aqui, por cima da balança, haverá força normal ou força de reação. Então, aqui teremos uma normal que vai apontar para cima. Então, aqui nós temos duas forças, a força normal e aqui temos a força peso, desculpa. Então, essa força normal aqui pode ser, né, primeiro, força normal, mas também pode ser considerado como peso aparente. Também pode ser a leitura leitura da balança. Então, isso vai depender de cada enunciado. Na ficha que eu vou mandar para vocês, irão encontrar aqui cada caso e assim vão facilmente resolver. Perfeito. Um elevador tem dois possíveis casos. Ou ele está a subir ou ele está a descer. Então, vamos lá analisar aqui o primeiro caso, que é o caso de subida. Se ele está a subir, então a normal tem o mesmo sentido com aceleração. Então, vamos dizer que normal menos o peso será massa vezes aceleração. Para o segundo caso, que é o caso de descida, então, agora o peso tem o mesmo sentido com aceleração. Então, vamos dizer peso menos a normal será massa vezes aceleração. Podemos aqui ver mais um caso, há um caso na ficha que fala de elevador em repouso ou um elevador em MRU. Então, se ele está em repouso ou tem movimento uniforme, então a sua aceleração será zero. Ao ser zero, podemos dizer que a normal menos peso é igual a m vezes a. Se o segundo membro é nulo, então n será aqui igual a peso. Tá bom? Então, aqui o peso aparente e o peso real serão iguais. Então, vais ver o que estão a pedir, e em função disso vais encontrar a solução final. Então, vamos ver esse exemplo e depois encerramos a nossa aula de hoje. Diz o seguinte iniciado: admita que sua massa seja 60 kg e você esteja sobre uma balança dentro de uma cabine de um elevador. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a balança calibrada em Newton, a indicação por ela fornecida quando a cabine sobe com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado é. Então, aqui estão a pedir, como pode ver, a indicação da balança ou a indicação fornecida pela balança. E uma outra informação muito importante diz que o elevador está a subir. Então, vamos colocar assim, A para cima. Essa pessoa tem um peso e também aqui haverá uma força normal. Se já subir, então será N menos P, será massa vezes aceleração. Então, N será massa vezes aceleração, mais massa vezes a gravidade. Esse peso passou por outro membro. Então, a massa será M, aliás, a normal será massa
A mais G. Massa vale 60. A vale 3. Gravidade vale quanto? Vale quanto? Vale 10. Então, aqui será 60 vezes 3. Então, 13 vezes 6, quanto vale? Aqui 8, vai 1, 6, com aquele 78. Com esse 0 aqui de 60, então normal será 780 newtons. E assim nós teremos aqui a opção C. Senhores, por hoje nós terminamos. Espero que tenha aproveitado muito bem essa aula. Eu vou parar por aqui, com promessa de voltar em breve com mais conteúdo para melhorar a sua preparação. Então, se gostou desse vídeo, não se esqueça, coloca aí aquele like que dá aquela força básica e inscreva nesse canal por todas as semanas. Nós trazemos um conteúdo que vai impactar da melhor forma possível a sua caminhada até a universidade. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.